Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, tendo em vista que no último vídeo dessa nossa primeira aula de cinemática, eu apresentei para vocês a definição de velocidade instantânea, ou somente velocidade, e mostrei para vocês que a velocidade de um sistema físico pode ser calculado como sendo a derivada da posição daquele sistema físico no tempo. O que eu vou obter com vocês nesse vídeo é a relação contrária. Ou seja, essa relação daqui que a gente obteve na última aula, ela nos permite, a partir do conhecimento da posição em função do tempo de algum sistema físico, obter a sua velocidade. Porém, tem muitas situações que acontece exatamente o contrário, que a gente tem um problema inverso. Ou seja, existem situações que a gente quer descobrir qual que é a posição em função do tempo de um determinado sistema físico. E o que a gente tem em mãos é a velocidade. Okay? Nesse caso, como é que eu consigo obter a posição em função da velocidade? Ou seja, tendo em mãos a velocidade, como é que a gente faz para obter a posição em função do tempo de um sistema físico? Essa pergunta é exatamente, a resposta a essa pergunta é exatamente o problema inverso disso. Seria equivalente a, entre aspas, joga a derivada para o outro lado fazendo a operação inversa. Okay? Se você já tem algum conhecimento de cálculo diferencial integral, esse problema, na verdade, é facilmente resolvido. No cálculo diferencial integral, a gente aprende que a operação inversa da derivada é a integral. Nesse sentido, para que a gente obtenha a posição em função da velocidade, basta que a gente integre a velocidade no tempo. Porém, como eu comentei com vocês, cálculo 1 é um pré-requisito parcial, de forma que eu não vou exigir, eu não vou colocar como pressuposto que quem está assistindo a aula, quem está assistindo esse curso de Física 1, já saiba cálculo 1 na sua totalidade. Levando em consideração que esse é um dos primeiros vídeos do nosso curso de Física 1, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse problema inverso, ou seja, o de determinar a posição, tendo em mãos a velocidade de um sistema. Eu vou mostrar como é que a gente faz para poder obter essa relação inversa, mais detalhadamente, sem simplesmente chegar e falar que, olha, é só você fazer a operação inversa da derivada que é integral. Então vamos lá, tendo em mãos a velocidade, como é que a gente obtém a posição em função do tempo de um determinado sistema físico? Para poder construir isso, eu vou colocar aqui um gráfico com um tipo de movimento qualquer. Okay? Esse gráfico daqui é um gráfico de velocidade por tempo, diferentemente dos gráficos que eu estava mostrando para vocês nos últimos vídeos, e aqui tem que ser um gráfico de velocidade por tempo, porque afinal de contas a gente está resolvendo o problema inverso, ou seja, dado que nós temos em mãos a velocidade, qual é a posição em função do tempo de um determinado sistema. Essa pergunta aparece muitas vezes na física, então é importante que a gente saiba resolver essa pergunta. E aí, para poder exemplificar, se a gente tem em mãos a velocidade, eu estou supondo que a velocidade é descrita por um gráfico tipo esse. Apesar de eu ter escolhido esse gráfico em específico, qualquer gráfico que você colocar aqui dá na mesma. Eu estou colocando esse aqui só para poder ilustrar, ok? É um gráfico genérico. Da mesma forma que a gente obteve a velocidade de um sistema físico a partir da velocidade média, fazendo um limite daquele delta tendo para zero, ou seja, calculando velocidades médias em tempos cada vez menores, em torno exatamente do ponto que você está querendo saber a velocidade instantânea, a velocidade do sistema, eu vou aplicar essa mesma metodologia para a gente poder determinar a posição em função do tempo a partir do conhecimento da velocidade do sistema físico. Okay? Eu vou fazer a descrição aqui em termos da velocidade média. Vou fazer uma descrição aqui somente utilizando velocidade média, e depois eu vou fazer aquele limite de ΔT indo para zero, porque a gente sabe que a velocidade, de um ponto de vista informal, é o limite da velocidade média, quando o ΔT vai para zero. Então vamos construir as coisas a partir de noções médias, para aí sim depois a gente pegar o nosso limite e ver realmente qual que é a relação entre posição e velocidade no problema inverso, ou seja, obtendo a posição a partir da velocidade. Como é que a gente fez para construir a noção de velocidade média? A gente pegou um movimento que é um movimento contínuo, e aí a gente pegou algumas posições específicas em alguns instantes do tempo. Okay? A partir dessas posições específicas, a gente calculava as velocidades médias. De forma análoga, vamos escolher um intervalo de tempo ΔT, um intervalo de tempo padrão, e toda vez que esse intervalo de tempo passar, a gente vai analisar o movimento da mesma forma que a gente fez no último e no penúltimo vídeo, que nos levou àquela tabelinha de quais eram as posições em função dos tempos específicos. No caso dos últimos vídeos, eu escolhi esse ΔT como sendo um segundo. Mas enfim, pensa num ΔT genérico, um ΔT qualquer, ok? Vamos analisar o movimento em cada um desses intervalos de tempo. Só que agora a gente vai fazer a análise do movimento para esse gráfico de velocidade por tempo e não para um gráfico de posição por tempo igual a gente fez. Já que agora a gente tem em mãos a velocidade em função do tempo. Então vamos lá, levando em consideração esse ΔT padrão, o que a gente faz? No início do movimento, a gente pega alguma informação do movimento. Passou um intervalo de tempo ΔT, a gente pega a informação do movimento de novo. Então, no instante inicial, a gente tem esse ponto aqui do gráfico. Depois desse instante ΔT, a gente tem esse ponto daqui. Mais um instante ΔT, a gente tem esse ponto daqui. Mais um instante ΔT, a gente tem esse ponto aqui, que exatamente descreve nosso movimento, e por aí vai. A gente vai fazendo isso de ΔT em ΔT.
No caso, quando a gente tinha informação da posição em função do tempo, como é que a gente conseguia extrair, como é que a gente definia a velocidade média no ponto de vista geométrico? Se vocês se lembrarem, a velocidade média a gente obtinha como? A gente pegava, sei lá, se eu quero pegar a velocidade média desse trecho daqui, se eu quero pegar a velocidade média desse trecho daqui, a gente pegava a reta que liga esses dois pontos, e a inclinação dessa reta era exatamente a velocidade média. Ok? Essa era a noção de velocidade média no ponto de vista geométrico. Aqui a gente não pode falar isso, porque esse gráfico é um gráfico de velocidade por tempo. Ok? A inclinação dessa reta só vai ser a velocidade média em um gráfico de posição por tempo. E é até fácil de ver isso. Se eu pegasse a inclinação dessa reta, esse cateto oposto a esse ângulo daqui, que a gente calcula a tangente dele, né, que é a inclinação, esse cateto oposto, ele não é ΔS, esse cara daqui é ΔV. Então perceba, a tangente desse ângulo, a inclinação, seria um ΔV sobre ΔT, né, que vai ser uma outra grandeza, que é a aceleração, que a gente ainda não viu, mas enfim, não é velocidade média. Então, como é que a gente consegue, né, interpretar a velocidade média para esse tipo de gráfico daqui, que é um gráfico de velocidade por tempo? A interpretação é bem simples, né? Vamos pegar como exemplo esse segundo trecho aqui do movimento, né? Entre este instante e esse instante daqui. Okay? No início desse intervalo que eu estou analisando, a velocidade era essa daqui, e depois que esse intervalo de tempo passou, a velocidade era essa daqui. Então perceba que a velocidade ela foi aumentando à medida que o tempo está passando nesse intervalo que a gente analisou. Levando em consideração que a velocidade média é uma média, o que a gente espera para um valor obtido a partir de uma média? A gente espera sempre, né, e o que é óbvio na verdade, é que a média de diversos valores seja um valor intermediário. Então, qual que é a ideia? Se eu estou fazendo a média da velocidade, estou fazendo a velocidade média deste trecho daqui, desse intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo, né, a velocidade do sujeito tem todos esses valores intermediários, o que a gente espera? O que a gente espera é que a velocidade média seja algum valor aqui no meio. Certo? Pode ser que esteja mais perto, né, dessa velocidade, pode ser que esteja mais perto dessa velocidade, depende do gráfico. Porém, a velocidade média, por se tratar de uma média, necessariamente vai ser algum valor intermediário aqui do gráfico. Então, ou seja, se eu fosse calcular a velocidade média desse trecho aqui intermediário, ele seria, né, a velocidade média seria algum trecho, seria algum valor de velocidade no meio do caminho, que eu estou representando por esse ponto em azul. E o mesmo vale para todos os outros. A velocidade média nesse primeiro trecho, sei lá, eu vou colocar algum ponto aqui qualquer, seria algo, sei lá, desse ponto daqui, né, seria o valor da velocidade média nesse intervalo, e o valor da velocidade média seria, sei lá, esse ponto aqui. Então eu vou pegar um ponto qualquer. Então, só para realçar as diferenças, a velocidade média num gráfico de posição por tempo corresponde à inclinação da reta que liga dois pontos, que são os pontos correspondentes ao instante inicial e ao instante final, que você está calculando a velocidade média. Então, é a inclinação de alguma coisa. E, num gráfico de velocidade por tempo, a velocidade média é um ponto intermediário do gráfico, né? É o valor da velocidade de um ponto intermediário do gráfico, né? No caso, entre os intervalos de tempo que você está calculando a velocidade média. Dado isso, a gente pode construir um gráfico associado a este movimento, porém, somente com movimentações médias. Como assim? Bom, olha, vamos analisar esse intervalo daqui de novo, só para poder deixar clara a ideia que eu estou querendo passar. A velocidade média desse trecho, como é que a gente calcula? A velocidade média vai ser ΔS desse trecho dividido pelo ΔT desse trecho. Qual que é o significado físico da velocidade média? O significado é, se eu quisesse percorrer a mesma distância que eu percorri neste intervalo de tempo, só que com velocidade constante, qual seria essa velocidade? Isso significa que se eu construísse um gráfico de um movimento dessa forma daqui, né? Ou seja, pega esses pontos que são as velocidades médias e faça linhas horizontais que passem por ele. Okay? Então vamos fazer esse gráfico daqui. Ó. Se eu fizesse esse gráfico, levando em consideração que todas essas linhas azuis são linhas horizontais, né? Se eu fizesse esse gráfico daqui, dessa forma, esse gráfico em azul seria o gráfico de um movimento em que cada um desses trechos foram percorridos com velocidades constantes, por obviedade do gráfico, e essas velocidades constantes foram exatamente as velocidades médias. Isso significa que, apesar do movimento descrito pelo gráfico em verde ser diferente do movimento descrito pelo gráfico em azul, ao final desses dois movimentos, o deslocamento é o mesmo, ou seja, a variação da posição tem que ser a mesma. Agora, o nosso objetivo não é encontrar uma relação entre posição e velocidade, dado que nós temos informação, né, dado que nós conhecemos a velocidade do sistema físico, levando em consideração que o movimento físico do sistema, né, que é descrito por esse gráfico em verde, gera a mesma variação da posição que esse movimento daqui em azul, que é o das velocidades médias, e que
existe uma relação entre velocidade média e velocidade de fato, né, a partir de um limite. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou descrever com vocês a relação entre a posição e a velocidade média a partir desse intervalo de tempo, para aí sim fazer um limite e obter uma relação entre a posição e a velocidade instantânea, a velocidade de fato, que é o nosso objetivo. Então vamos lá, como é que eu consigo obter, a partir desse gráfico daqui, informação da variação da posição neste intervalo de tempo que passou? A gente vai usar aqui, claro, diretamente a definição de velocidade média. Velocidade média vai ser o quê? Vai ser ΔS sobre ΔT. Aqui, só para poder deixar claro uma diferença, eu vou chamar esse primeiro trecho daqui de trecho 1, esse segundo trecho de trecho 2, esse terceiro daqui de trecho 3, e só, né? A gente só usou 3 trechos aqui para poder descrever. Por que eu vou fazer isso? Porque esse trecho daqui, ó, esse trecho daqui, vai ser o trecho com velocidade média, que eu vou chamar de velocidade média 1. Okay? Aqui vai ser velocidade... Opa, eu vou até escrever aqui. Aqui vai ser VM1, e esse cara daqui vai ser VM2, e o cara aqui de cima vai ser VM3. Ok? Eu vou fazer dessa forma, porque a gente consegue descrever cada uma dessas parcelas e entender um pouquinho melhor, sem fazer confusões. Então vamos lá. Levando em consideração que essa definição de velocidade média, se eu quero saber quanto que foi o deslocamento, né, a variação da posição para cada um desses trechos 1, 2 e 3, o que eu faço? O nosso ΔS1 vai ser o quê? Vai ser velocidade média do primeiro trecho, vezes o ΔT, que é o nosso ΔT padrão, né, que a gente usou para poder fazer aqui, né, a nossa partição do movimento. Mesma coisa vai servir para o 2 e para o 3. Então, eu vou até copiar o nosso ΔS2 e o nosso ΔS3, ΔS2 e o nosso ΔS3. Essa é a mesma coisa, só que trocando as velocidades médias por velocidade média 2 e velocidade média 3. Se esses caras aqui são os ΔS de cada um desses trechos, né, para eu obter o ΔS total do movimento, o que a gente faz? A gente soma esses ΔS. Ou seja, o ΔS ao final desse intervalo, ao final desse trecho daqui, né, desses 3 trechos daqui, no intervalo de tempo total que eu estou analisando o movimento, ele vai ser o quê? Vai ser VM1 mais, aqui no caso, vezes ΔT, mais VM2 ΔT, mais VM3 ΔT, ok? Levando em consideração, né, que esses caras aqui podem ser escritos de maneira mais estratégica em termos do somatório, eu vou escrever esses caras como sendo um somatório de I indo de 1 até 3, de quê? De velocidade média I vezes ΔT. Né? Enfim, para quem não tem tanta naturalidade com notação de somatório, esse somatório é explicitamente esse cara aqui de cima, né? Que repete esse cara, né, com o I variando de 1 até 3 e cada uma dessas repetições tem que estar somadas. Ok? Essa é a notação de somatório. Então, o deslocamento em função da velocidade média, dado esse ΔT, dado essa partição aqui que eu escolhi, é dado por essa expressão. Evidentemente, essas velocidades médias dependem desse ΔT, ok? Essas velocidades médias são as velocidades médias de cada um desses trechos, né, dado que esses trechos duram um tempo ΔT. Como é que a gente faz agora para, a partir dessa relação, de alguma forma, trocar essa velocidade média pela velocidade de fato? Porque se eu conseguir fazer algum processo que troca essa velocidade média pela velocidade instantânea, matou. A gente já resolveu quase que 100% do nosso problema. Para poder trocar essa velocidade média pela velocidade instantânea, adivinha o que a gente faz? A gente vai pegar essa expressão e tomar o limite do ΔT indo para zero. Ok? Quando se a gente faz dos dois lados, né, o ΔT indo para zero, né, porque lembrando que é uma igualdade, então tem que aplicar o limite do lado esquerdo e do lado direito para a igualdade manter. Se eu faço isso no lado direito, a gente vai ter aqui um limite de ΔT indo para zero de um termo que a gente sabe que vai se transformar na velocidade, porque lembrando, velocidade, né, de uma maneira informal, é o limite de ΔT indo para zero da velocidade média. Mas qual que é o significado geométrico desse lado direito da igualdade nesse limite, né, do ΔT indo para zero? Porque lembrando, esse cara daqui, qual que é a interpretação geométrica dele? Né, desse jeito antes do limite. A interpretação desse cara daqui, ó, velocidade média vezes ΔT. Velocidade média é equivalente a essa altura desses retangulinhos formados. E ΔT são esses caras. Então, esse somatório daqui está falando o quê? Esse produto é exatamente a área de cada um desses retangulinhos. Então, o que aquela expressão está falando para a gente é que o ΔS é a soma dessas áreas. Okay? Essa é a interpretação geométrica desse termo daqui, né? Desse somatório. E quando eu vou tendendo ΔT para zero, o que significa geometricamente? Né? Vai mudar essa interpretação? Qual que é a ideia? Aqui, para poder ficar mais claro, eu vou copiar, né, esse gráfico daqui. Eu vou até pular, porque eu vou ter que apagar algumas coisas desse gráfico, né, só para poder deixar claro. E, enfim, aí eu volto com vocês para não ficar, né, para vocês não ficarem vendo eu editando esse gráfico.
Tender o ΔT a zero significa que a gente vai escolher intervalos cada vez menores. Okay? Imagina que a gente vai escolhendo todos esses intervalozinhos daqui. Okay? E aí a gente faz exatamente a mesma construção que a gente tinha feito antes. Okay? Para cada um desses intervalozinhos, né, a gente vai ter um valor de velocidade específica. Deixa eu colocar aqui em linha reta. A gente vai ter, esse cara daqui vai estar correspondente a essa velocidade. Esse cara daqui corresponde a essa, esse aqui corresponde a essa. Esse corresponde a essa, esse corresponde a essa. Enfim, a gente vai fazendo o mesmo raciocínio para todo mundo. Okay? Depois que a gente tem esses caras, eu vou só desenhar esses primeiros, mas a mesma coisa vale para todos. Okay? Eu vou até dar um zoom aqui. Depois, o que a gente faz? Olha, a velocidade média é algum valor intermediário. Então, sei lá, vamos supor que a velocidade média desse primeiro trecho seja aqui, o do outro seja aqui, o outro seja aqui, seja aqui, seja aqui. Enfim, vai ser um ponto intermediário. Depois, o que a gente faz? Mesma coisa, faz um movimento descrito pela velocidade média. Então, movimento aqui da velocidade média. Então, a gente tem esse movimento daqui, que é o movimento dado pela velocidade média, né, que é esse movimento picotado. E aí, no caso, né, mesma coisa, esse cara daqui tem a interpretação da área desses retangulinhos. Okay? Então, independente do ΔT que você utiliza, independente do ΔT que você escolhe para poder fragmentar esse seu movimento, este somatório, aí no caso, né, no caso você coloca mais ΔTs, evidentemente, aqui não vai sendo de I indo de 1 até 3. Porque, no caso, o somatório era do I indo de 1 até 3, quando a gente tinha somente 3 partições. Se aqui, com esse ΔT que a gente escolheu, sei lá, se a gente tem 37 trechinhos de intervalo de tempo, a gente tem que fazer do I indo de 1 até 37 e por aí vai. Então aqui eu vou colocar até N, digamos assim, ok? Sendo que esse N é o quê? É a quantidade de vezes que você particionou esse seu tempo para você poder fazer essa análise a partir da velocidade média. Agora olha só, compara esse cara daqui, né, somente com 3 parcelinhas, né, com 3 retângulos, e compara esse daqui com essa quantidade de retângulos que é bem maior. Percebam que à medida que a gente foi aumentando essa quantidade de retangulinhos, ou seja, né, à medida que a gente foi reduzindo esse ΔT, a área desse gráfico, debaixo do gráfico em azul, que é esse gráfico picotado, fica cada vez mais próximo do gráfico do movimento, do gráfico em verde, da área debaixo do gráfico. Fazendo aqui um esforço mental, né, comparando esta situação daqui, somente com 3 retângulos, com essa situação daqui, com essa quantidade grande de retângulos, o que a gente consegue perceber, né, se a gente coloca esse limite de ΔT indo para zero? Se a gente for pensar nessa construção, esse limite de ΔT indo para zero, no ponto de vista geométrico, vai fazer com que esse cara daqui do lado direito seja o quê? Vai fazer com que ele seja a área debaixo do gráfico, né, a área do gráfico. Mas de qual gráfico? Porque, evidentemente, né, esse cara daqui já é a área de um gráfico desde o início, a área do gráfico picotado do gráfico construído com as velocidades médias. Mas não. Se a gente vai tendendo esse ΔT a zero, ou seja, aumentando a quantidade aqui de picotes, né, de partições aqui do nosso eixo temporal, né, a gente vai obter, né, essa soma daqui vai ser a área do gráfico da velocidade pelo tempo, e não mais da velocidade média em função do tempo. E é essa a relação que a gente precisa, porque a gente vai estar obtendo uma relação entre o ΔS e agora a área debaixo do gráfico da velocidade, e não da velocidade média. Então, essa é a essência do problema que a gente estava querendo saber. No caso, né, quando a gente pega o limite em ambos os lados daqui, vamos pegar o limite aqui em ambos os lados desse cara. Então, a gente vai ter limite de ΔT indo para zero, de ΔS, vai ter que ser igual a limite de ΔT indo para zero, do que? Aqui de somatório de I indo de 1 até N, ok? De, aqui no caso, né, velocidade, né, média vezes o nosso ΔT. O lado esquerdo não vai mudar em absolutamente nada, né? Esse limite vai ser o ΔS. Por quê? Pela própria construção. Independe quantos ΔTs você coloca, independe quantas vezes você particiona. Esse ΔS que a gente construiu é o ΔS obtido pela área debaixo do gráfico exatamente da velocidade média, né? Levando em consideração o movimento picotado com velocidades constantes sendo iguais à velocidade média. Agora, por definição de velocidade média, o ΔS desse movimento da velocidade média vai ser igual ao ΔS real. Então, esse lado esquerdo aqui não faz diferença. Esse ΔS vai ser o mesmo. Se a gente está analisando o mesmo intervalo de movimento, necessariamente o ΔS vai ser o mesmo, independente de quantos ΔTs você colocar por construção, né, pela forma que a gente construiu aqui. Em compensação, esse lado direito vai aparecer algumas diferenças. Primeiro, a velocidade média, quando nesse limite de ΔT indo para zero, esse cara daqui vai se transformar no quê? Esse cara daqui vai se transformar na velocidade. Além disso,
Sempre que a gente tem um limite de um somatório de alguma coisa vezes um intervalo, né? Esse somatório está sendo feito nesses intervalos e o intervalo ele vai tendendo para zero, sempre que a gente tem esse tipo de construção, o limite desse ΔT indo para zero gera duas coisas. Primeiro, o ΔT ele vai tender a uma escrita que a gente chama de dt, certo? Porque se o ΔT está indo para zero, a gente fala que esse cara vai ficando cada vez menor, 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 até ser um infinitesimal. Grandezas infinitesimais, a gente coloca, né, um dzinho na frente. Quando é um delta alguma coisa, e essa grandeza é infinitesimal, a gente coloca um d alguma coisa. E no limite, nesse tipo de limite, o somatório, a gente continua sendo um somatório, só que a gente muda a caligrafia dele. Esse somatório vai passar a ser escrito como uma integral. Na integral nada mais é do que isso. É um limite de um somatório que a gente vai, no caso, né, aumentando as partições e fazendo uma construção assim, né, áreas de retângulos que no limite que as partições vão para infinito, né, os intervalos de tempo, né, os intervalos horizontais, eles vão para zero, a gente vai ter exatamente a área debaixo do gráfico que a gente quer. Então o nosso ΔS aqui, ele vai ser uma integral de V vezes dt, ok? Levando em consideração, né, que a gente está calculando o ΔS de um certo intervalo, né, esse intervalo no somatório estava sendo descrito como? Bom, eu particionei um intervalo em questão em n ΔTs, então esse limite inferior, esse limite superior, fala para a gente que a gente está calculando o ΔS depois desse tempo de movimento. Como é que a gente explicita isso na integral? Se eu estou querendo calcular a variação do movimento, né, a variação da posição de um tempo, sei lá, vou colocar aqui, ó, de um tempo t1 até um tempo t2, okay? Independente de quais tempos sejam esses, a gente escreve, né, a nomenclatura disso, a notação disso, vai ser uma integral de v dt de t1 até t2, ok? E, ou seja, esse cara daqui é quase a solução completa do que a gente está querendo. Okay? Então esse cara daqui é quase a relação entre posição e velocidade. Por que eu digo quase? Porque aqui está aparecendo variação da posição e não posição em si. Na prática, só com a informação da velocidade, a gente não consegue saber a posição. A gente só consegue saber realmente variações da posição. A gente só consegue obter a posição de fato se a gente souber a velocidade e a posição inicial. E é fácil perceber isso pelo seguinte. Vamos dar uma olhada nesse gráfico daqui em verde. Ignora essa parcela aqui que eu desenhei. Na verdade, vamos lá. Deixa eu desenhar o gráfico aqui de uma maneira mais tosca, rapidamente, só para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Gráfico de velocidade por tempo, e esse daqui é o nosso gráfico. Quando você analisa esse gráfico daqui, o que ele está falando para você? Olha, no início, o corpo tinha uma certa velocidade. Sei lá, imagina que aqui fosse 10 metros por segundo. O corpo no início ter 10 metros por segundo implica em alguma coisa aonde ele está? Não implica. Você tem informação da velocidade, né, a velocidade em função do tempo, enfim, você conhecer a velocidade de um sistema físico, a única coisa que você sabe é a taxa com que ele está se movimentando. Mas, por exemplo, se você está, eu vou dar o exemplo aqui de Belo Horizonte, ok? Se você está, se eu falo para você que agora eu estou a 10 metros por segundo, você não vai saber se eu estou a 10 metros por segundo aqui na minha casa, ou lá no Mineirão para ver o jogo do Cruzeiro, certo? Ou se eu estou a 10 metros por segundo, sei lá, na Antônio Carlos para ir para o FMG. Entende? Quando a gente fala a velocidade que a gente está, o valor da velocidade não carrega nenhuma informação da posição. Né? Quando você fala que você está num carro a 30 km por hora, 30 km por hora não vai te falar onde é que você está. Então, somente a velocidade não carrega a informação necessária para você saber a posição. Você precisa saber qual era a posição que você estava. Porque perceba, o que aqui está falando, o que essa relação fala para a gente, é que se você conhece a velocidade, você sabe o quanto o corpo se movimentou, o quanto ele deslocou. Agora, se você sabe aonde ele estava e o quanto ele deslocou, aí sim você sabe onde ele está. Porque você sabe onde ele começou, você sabe o quanto ele deslocou, a posição nova dele vai ser aonde ele estava, mais o quanto ele andou. Certo? Por definição, ΔS não é posição final menos posição inicial. Levando em consideração que aqui no lado direito a minha integral é de t1 até t2, né, o início do movimento foi aonde foi em t1. Então, no caso, o nosso ΔS seria, aqui no caso, S de t2 menos S de t1, porque essa integral daqui tem o significado de quanto que foi a movimentação do corpo, né? Quanto que o corpo deslocou do intervalo de tempo t1 até o intervalo de tempo t2. Então a variação da posição foi posição final menos posição inicial. Ou seja, a partir disso daqui. Aí sim a gente chega no nosso problema inverso, que é a posição do corpo, né, em um tempo qualquer vai ser a posição que ele estava em um tempo anterior, mais o quanto ele se movimentou desse tempo anterior até o novo tempo, que é uma integral de v dt. Agora sim, essa é o nosso problema inverso, a solução do problema inverso. E percebam, o problema inverso é mais difícil.
né? É muito mais difícil calcular uma integral do que uma derivada. Uma derivada, na verdade, é bem simples. Derivadas são muito simples de calcular. Integrais, nem sempre. Integrais tendem a ser bem complicados, podem ser complicados. Muitas integrais são simples, muitas que a gente vai ver ao longo do nosso curso são muito simples. Porém, elas têm um potencial de dificuldade maior. O último comentário que eu gostaria de fazer, né, mais pensando no público que não necessariamente já fez cálculo 1, é que, percebam, eu comentei com vocês que esse tipo de limite aqui, a gente escreve como sendo a integral. E percebam, esse limite corresponde à área de um determinado gráfico, ok? Essa interpretação ela é geral, ok? Se você já sabe cálculo 1, isso pode ser óbvio, mas levando em consideração que cálculo 1 é um pré-requisito parcial, eu faço questão de enfatizar isso, ok? Sempre que você tem um gráfico qualquer, um gráfico, sei lá, aqui ó, você tem uma função qualquer. Então, vou desenhar aqui uma função em verde. Em verde é foda, né? Vamos desenhar uma função aqui em azul. Esse no nosso caso aqui é uma função f de x. Aqui está no nosso plano cartesiano. Ok? Sempre que você quiser saber, né, a área debaixo do gráfico entre duas posições específicas, entre, por exemplo, x1 e x2, se você quer saber qual que é o valor dessa área daqui, a área vai ser igual a integral de f de x dx de x1 até x2, ok? Integrais sempre tem uma interpretação geométrica de áreas. Áreas abaixo, né? Áreas, no caso, entre o eixo horizontal e a função que você está fazendo a integral, ok? Mas é isso, esse é o último comentário que eu gostaria de fazer, só para poder consolidar a ideia de que não é uma coincidência que ficou uma integral e que ficou a área debaixo do gráfico. Essa relação sempre válida.